Agora nós vamos falar sobre a técnica da espectrofotometria. Como é que a gente faz? Como é que é o protocolo? Lembra que é uma técnica analítica para determinar concentrações de componentes que dão cor à solução. A princípio precisa ter cor, depois eu vou falar que existe um modo de fazer também para quando a substância não tem cor, se usa um reagente de cor. Mas vamos por partes. Como é que é a técnica da espectrofotometria? A técnica é o seguinte: para se fazer a determinação de concentração usando a espectrofotometria, nós precisamos de, no mínimo, até vou escrever aqui, ó, no mínimo de 3 tubos. Pode ser que tenha mais, mas no mínimo 3 tubos. O primeiro tubo é o tubo que a gente chama de tubo branco. O que tem no tubo branco? O tubo branco, ele tem o solvente e zero, ou seja, ele não tem o analito. O analito é o que se quer analisar. Então, vamos supor, se nós vamos determinar a concentração de hemoglobina no sangue de um animal, no sangue de uma pessoa, o que o branco não pode ter é hemoglobina. Se nós vamos determinar a concentração de glicose, a glicemia no sangue de uma pessoa, o que o tubo branco não pode ter? Glicose. Se nós vamos determinar, por exemplo, a atividade de enzimas marcadoras de lesão hepática, a Ast-Alt, o que não pode ter no tubo branco? A Ast-Alt. Então, o tubo branco ele tem o solvente, mas tem zero do analito. E para que ele serve, o tubo branco? O tubo branco ele serve para zerar, eu já vou explicar, zerar a absorbância. Quando a gente vai pesar numa balança analítica, por exemplo, se você já pesar numa balança analítica, a gente coloca o Becker na balança, o Becker tem a massa. A gente não quer a massa do Becker. A gente quer a massa do que eu vou colocar lá dentro do Becker, do sal que eu vou pôr dentro do Becker. Então, na balança tem um botão tarar que zera a massa do Becker. Quer dizer, diz para a balança, desconsidere a massa do Becker, finja que é zero. O tubo branco serve para zerar a absorbância. O solvente tem uma absorbância, só que nós não estamos interessados na absorbância do solvente. A gente está interessado na absorbância do analito. Então, a gente coloca lá o solvente e fala para o aparelho, considere que a absorbância do solvente é zero, mesmo sabendo que ela não é. Então, o tubo branco serve para zerar a absorbância. O segundo tubo é o tubo padrão. No tubo padrão, nós temos o solvente, mas nós temos o analito, que é o que eu quero analisar, numa concentração conhecida, ou seja, numa concentração que eu sei quanto é. Então, por exemplo, como é que eu vou saber quanto é a concentração de um analito? Posso eu preparar. Ou, às vezes, se compra kits para fazer a espectrofotometria, que vem o padrão. O que é um padrão? É um tubinho, é um recipiente. Por exemplo, geralmente o padrão de hemoglobina nos kits vem na concentração 10 gramas de hemoglobina por decilitros de solução. Geralmente os kits que são usados para fazer determinação de glicose, glicemia, glicose no sangue e glicemia, vem com um padrão de glicose preparado a 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Mas eu estou falando geralmente, depende do fabricante, pode vir outra. Geralmente o padrão de
colesterol total nos kits, o padrão vem preparado a 200 miligramas por decilitro. Então, o fabricante prepara e me diz quanto é a concentração. E para que serve o padrão? Para que serve, né, ter uma concentração conhecida? O padrão, ele tem a função, né, de determinar, ele é usado, determinar a constante de proporcionalidade, da lei de Lambert-Beer. Então, você lembra que a lei de Lambert-Beer diz que a concentração de um certo analito é igual ele é diretamente proporcional a uma constante de proporcionalidade vezes a absorbância. Tá aqui, ó, o padrão ele é usado para determinar este K, esta constante de proporcionalidade. E o terceiro tubo seria o tubo da amostra. O tubo amostra, ela deve ter, né, o analito com concentração a ser determinada. Eu não sei, por exemplo, quando eu pego uma amostra de sangue, eu não sei quanto tem de hemoglobina, eu não sei quanto tem de colesterol, então o analito com concentração a ser determinada. Se eu tiver uma amostra, vou ter 3 tubos. Se eu tiver 2 amostras, vou ter o tubo branco, o tubo padrão e as 2 amostras, 4 tubos. Se eu tiver 100 amostras, eu vou ter o tubo branco, o tubo padrão e 100 amostras. Por isso que a técnica exige no mínimo 3 tubos, que é o tubo branco, o tubo padrão e o tubo amostra. Agora, o que nós vamos fazer com esses tubos? Então, para não desenhar de novo, eu voltei àquele desenho que eu tinha feito e vou pedir para vocês terem imaginação aqui junto comigo, tá bom? Então, falei para vocês que tem que ter no mínimo 3 tubos. O primeiro tubo que a gente vai usar é o tubo branco. Então, o que a gente vai fazer com o tubo branco? Imagina o seguinte, imagina que aqui, ó, no espectrofotômetro, primeiro eu coloco o tubo branco. Eu colocando o tubo branco aqui, o tubo branco só tem o solvente, não tem analito. Parte da luz vai transmitir, parte da luz vai absorver. Vai medir a luz que vai transmitir, mas vai converter em absorbância. Eu vou apertar um botão no espectrofotômetro que vai dizer para o espectrofotômetro, esse é o tubo branco, zere a absorbância. Então, eu tenho que aguardar e no espectrofotômetro eu vou ler o número 0. Geralmente aparece 3 ou 4 números depois da casa da vírgula no espectrofotômetro. Então, a hora que eu ver o número 0 no espectrofotômetro, aí eu vou tirar o tubo branco daqui, vou tirar do aparelho o tubo branco e vou colocar aqui o tubo padrão. Vou colocar o tubo padrão e vou pedir para ele ler a absorbância. No momento que eu peço para ele ler a absorbância do padrão, ele não vai me dar 0, ele vai me dar um número. Então, vou pôr aqui um exemplo de número para a gente trabalhar depois. Então, no padrão, ele deu 0,040, por exemplo. Vamos supor que fosse um padrão de hemoglobina, 0,040. Aí, este número de absorbância do padrão eu tenho que anotar. Então, vou anotar aqui no cantinho, ó, a absorbância do padrão, 0,040. Lembra que eu já tinha zerado o espectrofotômetro com o branco. Eu vi o 0, mas o 0 não precisa anotar porque eu pedi para ele zerar. Aí eu tirei o tubo branco, coloquei o padrão. Ele mediu a absorbância, eu anotei no meu caderno. Aí eu vou tirar o tubo padrão, e vou colocar aqui o tubo amostra. Quando eu coloco o tubo amostra, ele vai me dar outro número aqui, outro número. Então, eu vou anotar esse outro número. Vamos supor que deu 0,050. Só que aqui eu coloquei o tubo amostra.
Então, aqui, ó, a absorbância da amostra está dando 0,050. E aí eu tiro o tubo amostra, acabou a minha análise. O que eu vou fazer com esses números agora? Agora eu quero que você preste bem atenção. Para determinar a concentração, nós fizemos o seguinte, a gente foi lá no espectrofotômetro, nós colocamos o tubo branco, zeramos a absorbância. Vimos lá o número 0. Aí tiramos o branco, colocamos o tubo padrão. O tubo padrão, ele mediu a absorbância, eu anotei. Tá aqui, ó, absorbância do padrão. Tirei o tubo padrão e coloquei o tubo amostra. Coloquei o tubo amostra, ele mediu a absorbância da amostra, eu anotei. E agora, como é que eu vou fazer para determinar a concentração? Então, eu vou escrever aqui, ó, para determinar a concentração, para determinar a concentração, o que nós vamos fazer? De um analito, né? Vamos colocar assim, para determinar a concentração do analito em questão. Por exemplo, se for hemoglobina, eu usei o padrão de hemoglobina, eu usei a luz própria para hemoglobina. Se for glicemia, é outro padrão de glicose, a luz própria para glicose. Então, para determinar a concentração do analito, o que eu faço? Primeiro, use a lei de Lambert-Beer para o padrão, levando em consideração o padrão. Então, o que é a lei de Lambert-Beer? A lei de Lambert-Beer diz que a concentração ela é diretamente proporcional à absorbância. E aí está pedindo, use a lei de Lambert-Beer por padrão. Então, eu vou colocar assim, ó, a concentração do padrão é igual a constante de proporcionalidade vezes a absorbância do padrão. A concentração do padrão é algo conhecido. Nós sabemos porque vem no kit ou nós preparamos o padrão. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que este exemplo seja um exemplo de hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no sangue, hemoglobina, e que a concentração do padrão de hemoglobina, então, ó, hemoglobina, o padrão, seja 10 gramas por decilitros. Onde é que eu vi isso? Eu vi no padrão que veio no kit, preparado no kit. Então, agora, ó, eu sei a concentração do padrão. Eu vou colocar aqui, ó, 10 gramas por decilitro. Eu não sei a constante de proporcionalidade, mas o aparelho mediu a absorbância do padrão, que eu anotei. Então, é 0,040. Ó, aqui lembra que o padrão serve para determinar a constante de proporcionalidade. Então, para determinar K, que é a nossa incógnita, eu vou passar esse valor dividindo 10. Então, vai ser 10 dividido por 0,040 é igual a K. Fazendo esta conta, vamos ver aqui esta conta. Vamos pegar aqui, ó, 10 dividido por 0,040, 250. Então, vejam que esta conta aqui dá uma constante de 250. Então, eu acabei de determinar a constante de proporcionalidade. Então, usei a lei de Lambert-Beer com os valores do padrão. A segunda etapa que eu vou fazer, para achar a concentração do que eu quero analisar, eu vou use a lei de Lambert-Beer para a amostra.
Agora para a amostra. Então lembra, a lei de Lambert-Beer diz que a concentração